Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Pingos de Reflexão. Estamos no canal Mediunidade Online e é um prazer estar com vocês novamente. Vai haver alguns sons externos nesse vídeo, porque me mudei de residência e ainda não consegui ajustar um local para fazer a gravação sem muita interferência externa. Mas dá para a gente fazer, ok? Então, é sobre isso que eu gostaria de conversar na nossa pequena reflexão de hoje, a respeito das situações que comparecem no dia a dia ou ocasionalmente e que servem para que verifiquemos como estamos no que diz respeito à paciência, compreensão, tolerância, resiliência de uma forma geral. Porque, obviamente, se a gente quer enfrentar ou lidar com uma situação mais séria, mais grave, ou seja, com uma tempestade, a gente precisa estar em treinamento no dia a dia nas pequenas coisas. Como é que a gente vai desenvolver assertividade, decisão, determinação, persistência, perseverança, regularidade e outros atributos essenciais para o nosso relacionamento conosco mesmos, com a vida e com os demais, se a gente não compreender que o processo da vida é também um treinamento, né? Para que possamos, quando formos chamados pela vida à verificação do aprendizado, tenhamos condições de, como é que eu poderia dizer, de responder, digamos, à altura do aprendizado que a gente veio efetuando até ali. É como um aluno. O aluno tem aula quase todo dia, pelo menos de segunda a sexta. E ele, nessas aulas, recebe informações. Mas, atualmente, a cada 2 meses, ele é testado pelas provas. Eu penso que as provas deveriam servir muito mais para que o próprio aluno se autoavaliasse. Mas, infelizmente, a gente ainda não está nesta condição. Então, a avaliação é feita pelo professor. E aí o professor confere a nota de acordo com o resultado da prova. A prova, ela espelha o aprendizado que o aluno efetuou, nem sempre, né, mas dá para dar uma boa verificada. E aí o aluno que realmente está interessado em aprender, e não apenas em tirar uma boa nota para passar de ano, ele vai rever aquilo em que ele não se saiu bem e ele vai se esforçar um pouco mais para melhorar seu processo de aprendizado, obviamente. Então, na vida, diz-nos André Luiz que nós temos o período de semeadura e o período de colheita. O período de semeadura é aquele em que nós estamos aprendendo. E o aprendizado é um semear também. Um semear em nosso mundo interior, em nossa intelectualidade, em nosso campo afetivo, de parâmetros mais aperfeiçoados de vida e de relação com a vida, conosco mesmos e com os outros. Então, esse período de semeadura é um período de mais calma, é um período de, digamos, sem grandes oscilações. Né? É quando a gente está indo tudo bem. Mas, ocasionalmente, a vida
ela remexe com a nossa vida, né? E aí eu estou considerando a vida como uma estrutura muito maior, com V maiúsculo, e a nossa vida pessoal, com V minúsculo. Então a vida de vez em quando remexe com a gente. Situações ocorrem, algumas delas até provocadas pelo nosso próprio funcionamento, outras não, né, que advêm pelas próprias circunstâncias da vida. E aí esses momentos ou essas fases são chamadas por André Luiz de a fase da colheita. Ou seja, é aquela fase em que nós vamos perceber, sentir se aprendemos ou não, se nos preparamos de verdade ou não. Né? Não é que a vida chega e diz, vamos testar aquele cara. Não, porque isso faz parte. Né? Vocês observando a própria vida, vocês vão ver que há fases como se fossem intervalos. E há outras em que parece que tudo é remexido. Alguma coisa ou algumas coisas acontecem, que às vezes não é uma só, são várias, né? Que testam a nossa paciência, a nossa capacidade de aceitação, de acolhimento, né, de resignação, de assertividade, né, até de enfrentamento também, né, para que a gente não se omita, a gente não escapula, a gente não crie processos de auto-engano, que são muito comuns, né? A gente criar a ilusão, por exemplo, de que vai dar tudo certo na vida. Né? Óbvio, no final tudo se ajeita, de um jeito ou de outro. Ou do jeito como a gente queria, ou do jeito que for possível. Né? Mas se ajeita. Mas essa coisa de vai dar tudo certo, ela tem a ver com eu quero que seja desse jeito. Desse jeito é o melhor. Ou seja, queremos que o modelo que está na cabeça da gente ele seja espelhado na vida ou pela vida. Mas não é assim que funciona. Durante algum tempo parece tudo ir bem e aí a gente se sente a cavalheiro, né? Se sente muito bem. E aí, num dado momento, numa dada fase, algumas coisas começam a não funcionar bem, a não sair bem, ou coisas acontecem, né? Como, por exemplo, uma doença, ou na gente mesmo, ou em algum familiar mais próximo. Porque, de uma forma geral, nós seres humanos sentimos realmente, né, o problema do outro quando o outro é muito próximo. Quando o outro é mais distante, a gente não sente tanto. Né? A gente, digamos assim, pode sentir por empatia, né? Mas nem é tanto assim, logo depois esquece. Quando é um familiar mais próximo, não. Né? A gente sente e sente pra caramba. Não é? Então, isso, digamos, esses são os momentos em que a gente é convidado, convocado à verificação do aprendizado. Se a gente estiver aprendendo bem, a gente lida com a situação de uma forma, digamos, mais suave, né? Buscando tirar um aprendizado dela. A gente se permite sentir o sofrimento, não vai escapulir do sofrimento, não vai se aborrecer porque está sofrendo, né? Não vai se enraivecer porque aquilo aconteceu. Porque, obviamente, quando algo acontece, pouco tempo depois, logo depois, já é passado, né? Já passou. Né? Ou seja, você dá uma topada. Um segundo depois, a topada já é passado. A dor da topada ainda é presente, porque ela vai se diluindo gradativamente, né? Ela vai diminuindo até que ela cessa e depois a própria dor será passado. Agora, se você lá dentro, né, no seu processo mental, ficar, não era para eu ter dado essa topada, isso não podia ter ocorrido, que dor miserável, né? Quando toco ainda dói um pouco, puxa vida, né? Por que é que isso aconteceu? Então eu não estou sofrendo mais por causa da topada, eu estou sofrendo por conta das minhas características de personalidade.
E se eu já tiver condições de perceber isso, onde é que eu vou trabalhar? Nas minhas características de personalidade, para poder mudar. Para poder aceitar que de vez em quando eu dou topadas, né? Para poder conviver com a imprevisibilidade da vida e por aí afora. Né? Então, esse é um aprendizado maravilhoso que a gente está fazendo e, obviamente, a gente veio para este planeta, através da reencarnação, exatamente com esse propósito: aprender. Né? Aprender. E toda a vida, tudo aquilo que configura a vida, seja pessoal, seja a vida num sentido mais amplo, ela está realmente formatada para proporcionar os meios de aprendizado. Né? Duas coisas são muito importantes a gente poder perceber: a imprevisibilidade e a impermanência. E o outro que a gente precisa aceitar frente a esses dois é a nossa impotência. Né? A gente não pode modificar a vida. A gente pode se modificar para conviver, para a gente se relacionar com a vida de uma forma mais suave e tranquila. Então, um grande abraço, né? Força nesse aprendizado que nós estamos, todos nós, realizando. Né? E até o próximo vídeo.